Bom, numa semana em que teremos uma moção de confiança apresentada pelo Partido Social Democrata, neste caso pela AD, eh, com o Partido Socialista a dizer que não irá viabilizar esta moção de confiança, eu acho que é importante nós fundamentarmos aquela questão que dizemos do eles são iguais. Porque tantas vezes tentam passar a retórica de que esta questão de nós dizermos que eles são iguais, que é apenas uma forma de tentarmos descredibilizar a política e de tentar juntar aquilo que não é a mesma coisa. Eu já falei diversas vezes sobre o facto de, depois da fundação do PPD, e quando absorve a sigla de PSD, ou seja, PPD-PSD, que eles sempre assumiram que eram de esquerda e que o PSD só é Partido Social Democrata porque na altura em que tentam criar o Partido Socialista por parte de Sá Carneiro, já Mário Soares tinha restado o nome e, portanto, a coisa acabou por não se dar. Mas, entretanto, enviaram-me este documento, que é um documento histórico do PPD, que remonta ao primeiro congresso do PPD, e onde eu acho que era importante analisarmos este vídeo, até porque aqui fazem intervenções pessoas importantes da nossa história cotidiana, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, mas também Pinto Balsemão. Portanto, vamos então, sem mais demoras, porque o vídeo ainda tem 5 minutos e eu acho que era importante ouvi-lo. Vamos ouvir um bocadinho deste vídeo e tentar ver aquilo que foi o primeiro congresso do PPD em Portugal. As linhas programáticas foram aqui várias vezes invocadas e constituem efetivamente o nosso fundamento, a nossa base como partido. Foi aqui muitas vezes dito que o programa terá de se cingir a elas porque foi Francisco Sá Carneiro. Nessa definição de partido de esquerda que as pessoas a ele aderiram. Parece-me ser esse o sentido da moção, o de que efetivamente na redação do programa se observa escrupulosamente os princípios traçados nas linhas programáticas. E a malta festeja ser um partido de esquerda. Senhora Presidente, amigos, camaradas. Amigos, camaradas, Francisco Pinto Balsemão. Tenho estado calado por me interessar mais ouvir do que falar. Como fundador ou promotor da fundação do Partido Popular Democrático, concordo inteiramente com Francisco Sá Carneiro quando disse que este momento do Congresso era a ocasião para entregar o partido às bases. Os delegados aqui presentes, eleitos democraticamente, são a voz das bases. E é através deles que as bases se fazem ouvir e por isso aqui estamos presentes, para ouvir as bases falar. E por isso tenho estado calado. É essa voz, a voz das bases, que nos interessa sobretudo ouvir. Chegamos ao fim do ponto primeiro dos nossos trabalhos, a elaboração do programa. Temos finalmente um programa que não é imposto por uma cúpula mais ou menos alargada, um programa que só aqui no Congresso levou 12 horas a discutir, um programa que provocou cerca de 200 propostas de alteração, um programa que define clara e inequivocamente a nossa posição de esquerda. Estamos claros que não é populismo, que eles nasceram como um partido de esquerda, mas vamos continuar a ouvir porque eu acho isto espetacular. Acho que isto não pode morrer nunca e que temos que continuar a utilizar este vídeo para enquadrar quem é quem. Meus amigos, está efetivamente encerrada a discussão do nosso programa. Vamos conceder a palavra a José Manuel Ramos para a leitura de uma moção final. Somos um partido de esquerda. Como partido de esquerda que somos, Espetáculo. não podemos deixar de lembrar todos os camaradas que lutam contra a tirania. Por isso, amigos, eu, em nome de um grupo de camaradas aqui presente, proponho a seguinte moção à sala.
o Partido Popular Democrático solidariza-se totalmente com os povos martirizados pela tirania e com os partidos irmãos que, nas duras condições de clandestinidade, lutam pela democracia e pela construção do socialismo. Perceberam? Perceberam ou não? Bom, o vídeo é longo, acho que não vale a pena, acho que até aqui já percebemos tudo o que era importante perceber. O vídeo é de 5 minutos, se as pessoas acharem interessante eu depois posso eventualmente publicá-lo sozinho, mas o objetivo era dizer-vos o seguinte, quando da fundação do PPD, e depois do PPD-PSD e mesmo do PS, anos mais tarde, aquele que é o primeiro partido registado em Portugal no pós-25 de Abril, inclusive é o PPM, o Partido Popular Monárquico. Depois de ter existido o Congresso da Oposição, em 73 em Aveiro, onde Rolão Preto era o homem mais à direita que se apresentava, e de ter começado a existir alguma fragmentação das diversas ideologias em Portugal, sobra aqui no meio disto o Centro Democrático Social, ou seja, o CDS. E não era à toa que o símbolo do CDS eram duas setas a apontar para uma bola, que mantém-se como símbolo originário e original do CDS, posicionando o CDS ao centro. Sendo o CDS de centro, como Centro Democrático Social, como o nome indica, o CDS acabou por ser, mesmo assim, o partido mais à direita. Aliás, o CDS depois tem uma parte histórica que é o único partido que vota contra a Constituição de 76, porque não concordava com o preâmbulo e com o facto de no preâmbulo continuar a estar, hoje em dia ainda continua a estar no preâmbulo, que Portugal é um país e uma sociedade no caminho para o socialismo. Continua a estar no preâmbulo da Constituição, que é uma vergonha. O CDS na altura era de facto um partido de direita, e mais à direita do que qualquer outro do espectro político nacional, e precisamente por causa disto o CDS era muito perseguido, principalmente pelas forças conotadas com o PCP e também com o PCTP, MRPP, e daí todas as movimentações que existiam depois com movimentos mais clandestinos, radicais e terroristas, como é o caso da Luara, onde estava, por exemplo, Camilo Mortágua, e todos estes movimentos de extrema-esquerda acabavam por fazer uma perseguição constante ao CDS, queimando sedes, etc. Existiam ainda outros movimentos mais à direita que não se constituíram ou que não tiveram sucesso enquanto fundação de partido, no caso do MDLP, que a esquerda radical hoje em dia continua a apelidar como sendo de autores de atentados e terroristas, etc. Já todos ouviram esta correlação entre o MDLP e aquilo que dizem que é o terrorismo de direita, mas o importante aqui era de facto irmos à gênese destes partidos. Aliás, se nós formos ver o hino do PPD-PSD ainda hoje, do Paz, Pão, Povo, Liberdade, continua a ter uma conotação muito de esquerda, e à data deste primeiro congresso, eu creio que inclusive, se analisássemos ideologicamente os dois partidos, o próprio PPD-PSD era ligeiramente mais à esquerda do que o próprio Partido Socialista. Mário Soares tinha ali uma lógica de tentar tornar Lisboa e as cidades e as metrópoles portuguesas num local onde a cultura prosperasse, onde existisse muita liberdade cultural e que trouxesse alguma ideologia de esquerda, mas temos um posicionamento do PPD-PSD completamente desfasado daquilo que era na altura o posicionamento do próprio Partido Socialista. E agora estava-me a lembrar que neste vídeo existe uma questão que eu acho que é importante percebermos. Deixem-me ver se eu encontro. Dr. Magalhães Mota, qual foi para si o que de mais importante se afirmou no Congresso? Julgo que a pergunta é difícil. Julgo que muita coisa importante será afirmado. Para mim, o mais importante, como afirmação e como demonstração, foi a da unidade do partido. Ou seja, em que as pessoas foram capazes de ultrapassar as suas divergências e de reconhecer que a unidade do partido era realmente o essencial
sem prejuízo de um são pluralismo das suas várias concepções, dos seus vários projetos. Foram capazes de enquadrar tudo isso num grande e único projeto global para a sociedade portuguesa. Nos dias anteriores ao Congresso, falou-se de viragem do PPD à esquerda. Que resultou do Congresso nesse aspecto? Julgo que nunca fomos um partido da direita, nem um partido exclusivamente do centro. E que, portanto, foi realmente importante foi que o Congresso não fez qualquer viragem, confirmou tudo quanto constava das suas bases programáticas e manteve-se idêntico a si mesmo. Como ficou o programa do PPD no que respeita a nacionalizações? Considera que as nacionalizações são uma das formas pelas quais se obtém o controle do poder económico, do poder político. E, portanto, reconhece o seu caráter necessário em relação aos monopólios e em relação a setores-chaves da economia. Caros, isto não é mais nem menos do que aquilo que Pedro Nuno Santos disse no encerramento do Congresso do Partido Socialista. Ou seja, que não podem existir monopólios nem falta de presença do Estado em alguns setores-chave da sociedade e que, portanto, segundo os fundadores do PPD-PSD, se tiver que existir nacionalizações, ou seja, o Estado ficar com aquilo que era do privado, o PPD-PSD tinha isso na sua matriz ideológica desde a sua gênese. Numa semana em que vamos decidir uma moção de confiança, das duas uma, ou subverteram de facto todos os princípios ideológicos e aquilo que deu direito à Carta Fundacional do PPD-PSD, ou então sempre foram uma direita transvestida. Nunca tiveram um posicionamento de direita, sempre foram de esquerda. Rui Rio foi o único que teve a capacidade de assumir claramente esta postura, e mesmo a questão do CDS, dizer-vos que historicamente o CDS a determinada altura chegou a fazer uma coligação de governação com o Partido Socialista. Portanto, esta lógica do caminho para o socialismo sempre esteve muito presente nos partidos do sistema. É verdade, repito, o CDS em 76 vota contra a Constituição precisamente por causa do preâmbulo, mas é tudo farinha do mesmo saco. Mudam os protagonistas, mas o objetivo está lá. Portanto, quando eu ouço e quando nós lhes dizemos que a social-democracia não é mais do que o socialismo é o caminho para o comunismo, que eles sabem perfeitamente o caminho que têm traçado ao longo dos anos e que não é por acaso que os posicionamentos na Europa são tidos como são, e eles gritam a dizer que o Chega ideologicamente não vale nada. Quando nós dizemos que a direita somos nós, está aqui a prova. A única direita que existe em Portugal, de facto, somos nós. E esta gente nunca enganou ninguém. Eu achei que era importante colocar este documento a ser transmitido e depois de me terem enviado. Achei que era interessante partilhar com quem segue o canal esta questão. Porque é o que é, e cada um agora que tira as suas conclusões quando nós dizemos 50 anos de alternância entre eles, que a única coisa que fizeram não foi uma alternância de política, foi alternar o rosto de quem estava à frente. Alternar Pedro Nuno Santos para Luís Montenegro é a mesma coisa que alternar Costa com Rui Rio e por aí fora, e eles historicamente são isto, sempre tiveram isto presente, está-lhes no sangue. E eu já lhes disse uma vez no Parlamento, quando chega a determinada altura que eles podem rasgar de facto com os posicionamentos sérios políticos e fazer uma viragem à direita, o pé resvala sempre para a esquerda porque eles sabem de onde é que está a origem e fazem bem, porque no fundo nunca se deve renegar as nossas origens, não mintam às pessoas. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Presidente de algumas bancadas. Tenho a certeza de uma coisa, respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor e a polos opostos, adoro malhar na esquerda.